Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Edson Gabriel, sou estudante de licenciatura em matemática na Universidade Federal de Alagoas e venho aqui apresentar, pessoal, um pedaço, um recorte de uma pesquisa, que está sendo feita no projeto de extensão, do grupo Mateditec, do próprio Instituto Matemática da Universidade Federal de Alagoas, cujo tema é a matemática nos anos iniciais, uma experiência com o uso de aplicativos para o ensino de divisão. Como integrantes e autores, nós temos a professora doutora Cláudia de Oliveira Lozada, temos eu, Edson, temos o Igor Eduardo, Bruno Aleph e Charles Christian. Então, pessoal, qual é o objetivo dessa pesquisa, desse trabalho? Bom, o objetivo é contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem das operações matemáticas básicas nos anos iniciais do ensino fundamental, que no caso aqui a gente vai dar preferência para a divisão. Isso através do meio de uso de aplicativos. Aplicativos estes, pessoal, aqui nesse trabalho em específico vai ser aplicativos que nós encontramos na Play Store, no Android. Qual é a fundamentação teórica? Bom, pessoal, a gente vai usar aqui a BNCC, já que ela prevê, nas suas competências gerais, a inserção dos alunos na cultura digital. Então, dessa forma, é importante, é necessário que os professores utilizem as TDICs nas práticas pedagógicas nas aulas de matemática. Isso para poder fazer com que os alunos se familiarizem, com a tecnologia, já que eles são ditos como nativos digitais e tudo mais, mas isso é importante, tem sua importância, já que a gente vai usar essa tecnologia para o processo de aprendizagem dele. Então, dessa forma, isso vai fazer com que eles acabem se motivando mais, acabem se interessando mais pelas aulas. Então, é isso. Então, qual é a problematização? Pesquisas demonstram que muitos alunos dos anos iniciais eles não compreendem os processos matemáticos que envolvem a estrutura dos algoritmos das operações matemáticas básicas. Isso apresentando dificuldades nos procedimentos de resolução dos fatos básicos, sobretudo nas operações, que envolvem reagrupamento, como adição e subtração, e da composição, como é o caso da multiplicação e da divisão no exato. Então, por outro lado, o professor pouco trabalha com cálculo mental e por estimativa, de modo com que os alunos se prendem somente às operações escritas em papel, negligenciando assim o potencial cognitivo dos alunos em construir estratégias mentais para a realização de cálculo com rapidez, o que melhora substancialmente o seu raciocínio. Ou seja, pessoal, não há uma estimulação da criatividade do aluno. No ensino tradicional, a gente vê que basicamente o professor vai lá, apresenta o conteúdo, diz que se faz aquele cálculo daquele jeito e fica só naquilo. Não dá a possibilidade para o aluno enxergar outros meios de solução do problema, além de entender o raciocínio por trás daquele cálculo. É aquilo e acabou. E a gente percebe que isso não tem sua eficiência, visto que depois os alunos ficam com muita dificuldade, não conseguem entender o próprio algoritmo das operações. Então, pessoal, materiais e métodos. Por meio de uma pesquisa qualitativa, considerando os pressupostos de Verneau sobre o campo conceitual e a noção de esquema, nós selecionamos 2 aplicativos disponíveis na Play Store, para Android, que podem nos auxiliar na aprendizagem da divisão. O primeiro deles, pessoal, é a divisão com Toby. Tá? Esse aplicativo ele foca exclusivamente no cálculo da divisão, tendo que nesse aplicativo o aluno ele tem que arrastar os números ali, nesses espaços vazios que vocês estão enxergando aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. O aluno ele tem que arrastar esses números aqui de baixo, nos espaços vazios aqui na continha armada. Tá certo? Se ela acerta a operação, ele pontua, aqui em cima. Ele mostra aqui os acertos aqui em cima. E se ele por acaso errar algum número aqui que ele arrastou errado, ou que, enfim, ele vai colocar aqui embaixo os erros, tá? Aí aqui do lado tem aqui a solução aqui do problema. Quando o aluno acerta, o cálculo aqui, aparece aqui o Toby batendo aqui na bateria, tudo bonitinho, E quando ele erra, aparece ele tocando outro instrumento aqui no cantinho aqui com umas carinhas tristes,
Outra coisa também é que esse aplicativo ele não possui muitas funcionalidades. E só foca só na divisão mesmo. Então você seleciona lá no aplicativo e só divisão, só divisão, só divisão, né? E uma coisa muito boa também que esse aplicativo tem é que ele é, possui dois tipos de divisões diferentes. Né? Como vocês podem ver aqui, nesse aqui não é um método que normalmente nós usamos, né? Esse método em inglês. A gente não usa normalmente essa conta armada desse jeito. Então lá no aplicativo a gente consegue selecionar o modo que comumente nós utilizamos. Mas não se preocupe que já vou mostrar também aqui no aplicativo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no aplicativo. Então pessoal, essa aqui é a tela inicial do aplicativo, né, divisão com Toby. E percebam que aqui nós temos os dois tipos de métodos, né, de divisão, né, duas formas de fazer a conta armada. O jeito que a gente faz normalmente e o método inglês. Né? Percebam também que nós temos aqui, a gente pode aumentar ou diminuir aqui o valor absoluto dos números dos termos, né, da divisão. Né? Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui no aplicativo, vamos selecionar aqui esse primeiro aqui mais simples, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui 5 dividido por 2. Né? Então aqui é só a gente repetir o que a gente faz, né, usando o algoritmo. Né? Então, qual número que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar o 2, não é isso? Então aqui tem os números aqui embaixo. E vamos achar aqui o número 2 aqui, certo? Então vamos lá. 2 vezes 2 são 4. Né? Então a gente vai colocar o 4 aqui embaixo do 5 e fazer a subtração. Mais 4 dá 1. Tá aqui o Toby aqui dizendo que está certo. Né? Então é basicamente esse aplicativo. Ele vai entregando um monte de divisão e você vai fazendo. Né? Então vamos errar aqui uma de propósito para poder ver o que acontece. Aqui eu vou colocar 1. Aí 9. Certo? Aqui eu vou colocar 1, por exemplo, na subtração. E veja que o Toby diz que está errado. Não é assim. Então tem alguma coisa errada aqui. Então a gente tem que rever aqui o cálculo que a gente fez e corrigir o que está errado. Né? Percebam que aqui mostrou aqui que está errado, né? Aumentou aqui a pontuação dizendo que está errado. E é isso. Esse foi o aplicativo Divisão com Toby. Então pessoal, esse aí foi o Matemática com Toby. Né? Então agora vamos para o aplicativo de número 2. A gente selecionou, foi o Matemática Divertida. Né? E esse aplicativo, pessoal, ele envolve as 4 operações, né? Não fica só na divisão como a divisão com Toby. Esse aplicativo ele traz um ambiente de jogo com cenários e personagens, certo? Visando aprimorar o cálculo mental. Em cada rodada aparecem as operações, né? E o aluno deve selecionar a resposta correta o mais rápido possível, pois ao responder corretamente ele vai eliminar um monstrinho que vai aparecer, né, no mapa, como está aqui, ó. Aqui tem um monstrinho aqui. Aí ao responder corretamente ele taca, né, alguma coisa ali no monstro e ele morre, elimina, né, o monstro. E se ele erra por acaso a continha, ele simplesmente pula pro próximo. Né? Ao se deparar com um vilão, né, vai chegar um momento do jogo que a gente vai ter um boss, né, por assim dizer. Para poder você eliminar ele, ele não vai ser eliminado na primeira resposta correta. Você vai ter que acertar vários cálculos lá para poder você conseguir eliminar ele. Então, dessa forma, isso vai implicar na maior agilidade mental do aluno em resolver as operações. Né? Esse aplicativo, em relação ao anterior, ele apresenta muitas funcionalidades. Você pode personalizar o seu personagem do jogo, também pode personalizar as operações que vão aparecer, né, que o aplicativo vai fazer para você. Né? Você pode também aumentar o valor absoluto dos números que aparecem nas operações e tudo mais. É um aplicativo bem personalizável em relação ao anterior. Então vamos ver aqui o aplicativo mais ou menos como é que ele é. Então pessoal, esse aqui é o jogo Matemática Divertida, né? Então vamos aqui apertar para jogar, né? E percebam que aqui nós podemos selecionar as operações matemáticas, né, que a gente quer trabalhar, né? Temos aqui também os valores absolutos aqui dos números que podemos colocar, a velocidade dos monstros, né, se os monstros vão avançar devagar, rápido, né, enfim, que eu vou deixar normal. E é isso, vamos apertar aqui OK para continuar, começar o jogo. Pronto, temos aqui a primeira fase. Mas antes de tudo aqui, ó, percebam que quem tem
a função de personalizar o nosso personagem aqui, né? A gente pode selecionar aqui a camisa e tudo mais, né? Perceba que tem aqui o número de pirulitos, né? E esses pirulitos a gente consegue jogando o jogo mesmo, acertando, né, as operações, né? Então vamos começar aqui com a primeira fase para dar uma olhadinha de como é que é o jogo. Carregando, pronto. Aqui tem um monstrinho aqui, tá avançando, e a gente quer responder rápido. Quanto é que é 36 dividido por 6? Então vamos lá, 6. Ó, tacou a maçã nele, eliminou. Vamos errar aqui uma de propósito, para poder ver o que acontece, né? Se o aluno aqui errar a conta. Vou colocar aqui 1, por exemplo. Ó, errou, mostrou a resposta correta, que é 8. Mostrou outro cálculo e percebo que ele continua o monstro de onde ele estava, né? O monstro estava quase perto de mim ali, e quando começou o outro cálculo já morri direto, né? Porque não deu tempo, eu gastei muito tempo na outra operação, né? Então, em poucas palavras, é assim que funciona o aplicativo, e é isso. Então, pessoal, qual é a conclusão, né? Nós temos que os dois aplicativos, eles possibilitam revisar e reforçar a divisão de uma maneira mais interativa, atrativa e lúdica, auxiliando no processo de aprendizagem da divisão em relação à estrutura do algoritmo e do cálculo mental. Então, o professor tem que deixar claro que os aplicativos são ferramentas de aprendizagem e não meramente de diversão. Tá? E avaliar a aprendizagem dos alunos para verificar se as habilidades matemáticas foram desenvolvidas. Ou seja, pessoal, os aplicativos eles não são somente só para o entretenimento do aluno, e sim também para fixar os conteúdos, né? Seja para fixar ou até mesmo para aprender, né, o algoritmo, né, e tudo mais. É uma ferramenta também de aprendizagem, não só para entretenimento, né? Então, pessoal, agradeço a todos, agradeço à Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Matemática, o Grupo Mateditec e o Congresso Movimento dos Docentes pela divulgação aqui do trabalho, pessoal. Muito obrigado e um abraço.